Rodrigo Lacatus começou como estagiário de remuneração. Na época, o topo da ambição era virar analista sênior de folha, o cargo mais bem pago que ele conhecia. Nasci como estagiário de remuneração, mas depois o meu sonho era assim, nossa, eu sou da época que o analista sênior de folha era o cara mais bem remunerado e eu falava, nossa, eu quero ser aquele cara de folha ali, o analista sênior. Mal sabia eu que eu peguei, na hora que eu provei daquela água, eu falei, opa, deixa eu voltar para a compensation, porque... Ele passou por empresas que são as mais desejadas por quem trabalha com remuneração. Red Bull, Nubank, Hotmart. Mas o que a sua trajetória tem de diferente não são só os crachás. É o que ele viveu entre um cargo e outro. O programa de LP do Nubank, assim, para mim foi uma referência, né? Aprendi muito lá. Naquela época era tão disruptivo, assim, já o que o Davi estava propondo de dar ILP para todo mundo. E eu achava aquilo maluco. Eu falei assim, gente... Esse dono de empresa, esse founder é maluco, porque ele, em tese, você dá ILP para cargos acima, sei lá, de L5 para cima, que é um nível especialista, coordenação já, que é o cara que já é um hipersuficiente, que assina documento, que não vai te, você vai de fato reter o cara com um incentivo de longo prazo, né? E lá ele já disruptou logo de cara, ele falou, cara, queremos... cabeças de donos e não de inquilinos aqui, né? Ele falava muito isso em todos os nossos encontros. Ele entendeu cedo que, para crescer, só saber fazer não basta. É preciso conectar o contexto, o negócio, as pessoas. Hoje, na Hotmart, o Lacatus vive de perto o universo dos creators, um mercado que questiona a hierarquia, inventa linguagem, onde a cultura ela não é só um discurso, ela é um produto. E mesmo nesse cenário novo, a sua trajetória segue fazendo sentido e inspirando muitas pessoas. Aí eu falei, cara, por que você não faz um curso disso? E o cara fez o curso. Ele vendeu. Até ele foi... Um dia eu fiz um happy hour lá dentro da Hotmart. Aí eu fui, comprei vinho e tal, não sei o quê. E eu falei, vai lá fazer a pizza pra galera. Que legal. Ele foi lá fazer as pizzas. Eu não imaginei que o cara da massa ia vender curso e ganhar o salário dele do diretor da galera. Parou. Não voltou nunca mais pro marketing. Assim, agora ele só faz o marketing dele, tá dando os cursos dele já na Itália, enfim. Que legal. Você percebe? Viveu da paixão dele. Ele entendeu que muita gente ainda confunde. Remuneração é tradução entre o que a empresa espera, o que o colaborador entrega e o que os dois acreditam. Pode até ser que você já tenha escutado o nome do Laca por aí nos eventos, pode já ter trabalhado com ele, mas aproveita agora esse momento, sente-se à mesa com a gente e venha aprender sobre o universo da remuneração de um jeito diferente. Rodrigo Lacatus, Laca. Laca, como queira. Laca. Exato, todo mundo chama Lacatus, Lacatinho, Lacaticho. Tem um nome. Quando eu lascado. Eu só me lasco às vezes no trabalho, por isso que eu tava tão entretido hoje no caminho ouvindo o Bruno falar da felicidade no trabalho. Eu falei, é isso aí. Às vezes eu me lasco muito. É Rodrigo Lacatus. Mas o pessoal me chama de Lacatus. Eu chamo de Rodrigo, vou aparecer Você usa o Rodrigo é pra quem você não tem intimidade. Como é que é? Não, sei lá, acho que minha mãe, falecida mãe, me chamava de Rô. E era só dali pra diante, era Rô. Minha mulher não me chama de... Eu ia perguntar, chama como? Minha vida. Nossa, é composto o nome ainda. Né? Minha vida, composto, não tem assim, não, é minha vida. E quando ela tá brava com você? Putz, cara, Aí eu vida só. Não, acho que, só voa a coisa. Aí não... mas eu sou um cara bem paz, assim, com ela. Acho que ela fica mais brava, mas ela fica quieta, né? Aí quando eu já percebo que ela fica... Daniele. Você chama ela como? E ela quis pegar meu sobrenome, viu? Ela quis... Daniele Lacatus. Mas é que tem muito branding, né? O Laca. Aliás, eu tenho uma história legal. Que acho que você tinha perguntado lá nos Estados Unidos da origem do meu sobrenome. Mas aconteceu um negócio, um fato inédito. Eu tava no LinkedIn, meus pais já são falecidos, né? Então eu falei, cara, acho que eu sou o último da linhagem Lacatus. 43 anos da minha vida, a família do meu pai era muito pequena, então sumiram os Lacatus. Eu falei, nunca mais vi um Lacatus na vida. Tava no LinkedIn, daqui a pouco aparece lá me chamando Paulo Lacatus, era exatamente o nome do meu pai. Pô, criaram um fake com o nome do meu pai, que sacanagem. Eu falei, vou descobrir esse cara. Eu, de RH, investigador de perfil, fui lá, stalkeei o cara,
Fui ver, o cara era dono de uma empresa, cara. Lacatos Milionário. Termoformadoras. Já começou a repensar e falar, não vou chegar tão pé no peito. Porra, não, exato. Mas eu nunca chego no pé no peito. Aí cheguei e falei assim, mas Paulo Lacatos, tal, era exatamente o nome do meu pai e tal. E aí ele falou, não, eu tenho uma termoformadora. Eu vi que ele começou a usar mais o LinkedIn, postar algumas coisas é uma fábrica, termoformadora, não sei se você sabe o que é termoformadores, eu nem sabia o que é. Que forma coisas térmicas. Eles criam, eles fazem a máquina de termoformadoras. Uma baita tecnologia aqui em Embu. E essa fábrica, ele monta a máquina de prensa, ele pega uma bobina plástica, prensa e sai os potinhos plásticos de, sei lá, de morango, de blueberry, enfim, qualquer coisa plástica. Um molde é R$200 mil, assim, só o molde da máquina. Se você tiver alguns milhões aí, quiser investir em produzir plástico, tá aí, Lacatos Termoformadores. Ele me chamou para ir lá, aí eu falei para minha esposa, eu vou lá conhecer esse tal do Paulo Lacatos. Vou lá na fábrica dele. Ela, cuidado, minha vida. Você tem certeza que você vai lá? Eu falei assim, não, o cara não vai me sequestrar. Olha aqui no Google a empresa do cara, tem um puta de um letreiro. É uma baita de uma empresa, né? Se o cara quiser aprontar alguma coisa, parabéns pra ele, porque ele montou um cenário tão maneiro. Que tem um episódio do Black Mirror. Tem um episódio do Black Mirror bem assim, tá? Né? E aí foi engraçado. Cheguei lá, baita de um rolê para chegar em Embu, entrei numa estradinha, aí um portão preto, já escrito Lacatos na guarita da segurança. Chegou segurança, embiquei o carro, segurança. Você só mostrou o registro, aí você só cara falou... não falou nada, o cara falou meu. Não mostrei nem o registro, falou, seu nome? Eu falei, Rodrigo Lacatos. Ah, tá bom. Abriu a porta. Eu falei, nossa, pela primeira vez meu nome abriu uma porta. Aí eu desci, já vi lá a fábrica enorme, já estava o Paulo Lacatos, ele chamou o pai dele, o Jorge Lacatos, para ir lá me conhecer. Tava com os irmãos, chamou os irmãos. Aí me recebeu numa sala de reunião, me serviu café, me ensinou todo Você vai herdar isso aí, rapaz. Como montar a termoformadoras. Sabe? Puta engenharia, do nada. Aí ele, vamos almoçar? Aí fez a menina do RH me cadastrar para entrar no restaurante dele lá interno, porque é uma fábrica longe, né? O restaurante é interno para os funcionários. E, putz, foi uma manhã maravilhosa. Esse cara tem filhos? Você tá fazendo tudo isso só porque a gente tem um sobrenome igual? Você não parou pra perguntar? Assim, qual que é o grau daí de parentesco? Ele tava curioso, o pai dele tava mais curioso, porque também ele tem uma família muito pequena. Então, ele também, cara, tem a mesma idade que eu. Muita coincidência, né? Ele tem o nome do meu pai. Descobriu num caso de família. Ele tem um tio. Ele tinha um tio, né? Acho que já tá falecido. Ele faleceu. E ele falou assim, cara, tio Piste. Meu tio avô também era o nome Piste. E era Ferreiro. Porra, Lacatos em húngaro é Ferreiro. E a gente tinha um tio em comum, talvez Ferreiro. Eu falei, talvez a gente tenha um primo de terceiro grau e não sabe, porque morava... Meus pais nasceram na Vila Anastácio, ali perto da Lapa. O pai dele também era da Lapa. Então, acho que ali tinha alguma coisa de família. O cara te recebeu muito bem. Não, você não sabe. Amanhã eu vou no aniversário do filho dele. Aniversário do filho dele. Laca do céu. Tem... E aí, ainda bem que você tá sentado já, que a gente tem uma notícia pra te contar. Pessoal, entra aqui. O filho dele... O nome do filho dele é Rafael Lacatos. O nome do meu filho é Rafael Lacatos. Eu falei, putz, eu não vou pôr o nome do meu filho, não vai ter um homônimo nunca. Aí a gente deu risada, né, nessa conversa que a gente teve. Eu falei assim, aí ele me chamou para o aniversário e falou, eu quero pôr os dois meninos, um de frente pro outro, e falei assim, pergunta o nome dele. Mas olha que engraçado, nunca tinha visto nenhum nome Lacatos e agora achei uma família inteira de Lacatos que é dono. Que te abriu as portas e falou, vem cá, vamos conhecer você. Linda a fábrica. Procura aí no Lacatos Termoformadores. Se você tem alguns milhões no bolso e quer fazer começar a entrar no ramo de embalagens... Ele faz e exporta para o mundo todo. Tá ganhando, só perde para o chinês, mas o resto... Termoformadoras. Rapaz, fica numa estradinha mesmo que... Quando você foi chegando assim, você não foi te dando... Fiquei um pouco com medo, é verdade. Mas eu falei, mas eu sou corajoso. Vou com medo mesmo. Esse negócio do nome que você falou assim, que sua esposa te chama de minha vida e tal. Meu pai chamava minha mãe de meu anjo. Só que miojo, eu ouvia miojo. E eu cresci achando que meu pai chamava minha mãe de miojo.
E aí, uma vez eu lembro criança, era uma história assim da família, né? Que eu falei assim, pai, por que você chama minha mãe de miojo? Meu, pronto, eles racharam de rir, assim, porque como assim miojo? Meu anjo! Meu anjo, Então meu. é isso, entendeu? Vai abreviando. E o lacre é o bombom Fim. também. Não, a família inteira da minha esposa não me chama de minha vida. Minha vida, porque... Ah, legal, hein, cara. Então, Você é um cara- ficou minha vida ou Laca. E com chocolate não tem nada a ver, né? Não tem nada a ver, não tem nada. É só pra abreviação que Lacatos fica muito complexo e... Mas o sobrenome mesmo, forma húngara de falar, não tem nada a ver. A Como gente que que é? abrasileirou, né? Mas Lacatos em húngaro chama Lokotos. Lokotos. Que é ferreiro. Lokotos. Ferreiro. O cara, ou será serralheiro, né? É o cara que trabalha com ferro, Com ferro. que molda, faz o que... Exato. Cara, que curioso isso, essa conexão, né? Esse lance de encontrar outras pessoas. Tem alguns sobrenomes que foram criados. Ontem eu estive num evento de investimentos e uma das pessoas estava falando, um cara, um milionário assim, fez um primeiro negócio dele, sei lá, aos 30 e poucos anos da vida, vendeu, fez muita grana, judeu. E o sobrenome dele, eles adaptaram o sobrenome porque era um sobrenome... O pai tinha o sobrenome Einstein. E eles... Falou, não, Complicadíssimo. vai complicar isso aí. Complicadíssimo. E aí ele fez um Einstein. E aí ele trocou todas as vogais por J e... Acho que é o J e o N. Cara, exatamente. Ele adaptou o nome, então você... Só de olhar o nome, você fala assim, cara, quem que fala meu sobrenome aqui? Todo mundo ficou assim, inquieto. Você troca esse J por I. É que nem a história do Häagen-Dazs, né? Que aí você Exatamente. descobre que não significa Não significa nada, nada. né? Que não significa nada, que foi o caso dele. Mas qual era o lance? Proteção por conta da guerra. Os caras, a gente tem que esconder o nosso sobrenome. E é muito curioso. E aí, e a gente também tem os Oliveiras, Ferreiras, as árvores que deram os nomes a algumas pessoas que vieram para essa terra aqui, né, cara? É muito curioso, é gostoso saber disso. E tanto que o pai dele, quis levar o pai dele lá pra conhecer, justamente para saber quando é que seu pai veio. Porque todo mundo fugiu pro Brasil por conta de guerra, né? Aham. Então, foi exatamente próximo da mesma época, dos meus avós, então... Tem essa relação, cara. talvez tenha uma relação. A gente vai descobrir. Amanhã eu vou estar lá no aniversário lá Caraca, dos que legal Lacatos. isso. Que legal, cara. Vou fazer o encontro do meu É filho. o clã Lacatos. Olha, cara, vocês vão ganhando um poder. Mas tem, Ana Maria Lacatos, uma socióloga. Tem, É verdade. tem a... que não conheço. Ah, tá. Mas tem o Marconi e Lacatos, é o pai da metodologia científica. Lacatos e Marconi, você estuda Lacatos e Marconi para fazer o TCC, O TCC, aham. né? Vai ter também, Você tá E bem você nunca forte. foi pra Hungria pra Fui tentar... com a minha esposa pra lá, meu pai isso que você soube. ainda era vivo, falou assim, não vai falar seu sobrenome lá, não vai pleitear nada lá. Eu falei, pai, eu só vou conhecer Budapeste. Aí eu falei, porque, na verdade, Budapeste é muito lindo, né, pra visitar, turismo e tal. Tem o lado de Buda e Peste, mas assim, você sair um pouco daquele eixo turístico, é uma cidade que você vê que rolou uma guerra, né? Assim, meio velha, assim, não sei se eu gostaria de morar lá, não. Fiquei meio depressivo de... É mesmo? Até no Rio Danúbio ali, na frente, tem um monumento que é uns sapatos, assim, de aço que eles fizeram por conta das vítimas, né? Que foram... eles eram exterminados, as pessoas eram mortas e caíam já no rio, né? Aí você vê aquele monumento ali, cara, É marcante. é meio marcante, assim. Dá até uma arrepiada, assim, de... Sei, mas é linda a cidade, assim. Putz, é romântica, é barato pra caramba, você fica rico. Você chega lá com 300 euros, você transforma... Bom, na época que eu fui era forinte, né? Não sei se já virou zona de euro agora. Mas foi em 2019 que eu fui? Acho que foi isso. 2020. Cara, minha sogra, ela foi pra Armênia agora, ela fez um Memorial do Holocausto Armênio. É um lugar, acho que foi lá que... Esses locais são incríveis, assim, do ponto de vista, não de energia. Eu não sou um cara que acredita, brota algo, mas assim,
De você conhecer algo que marcou demais a sociedade, o momento naquele local, né? Eu acho que é o papel da história de ensinar, né? Porque a gente esqueceria muito disso. E se a gente não ficar só no conhecimento oral das histórias que as pessoas contam, isso ia se perder muito, né? A gente precisa de símbolos. A gente estava falando dos símbolos, São né? O símbolos, Hotmart vendendo produtos físicos. Agora a gente também... Aliás, se você está ouvindo aqui, cara... A gente quer fazer umas camisetas assim. Não só camiseta, muitas. Vocês sabem que ideia aqui não falta, né? Também? Eu tenho, Tem, você né? me deu. Eu levei pro meu time inteiro. Pô, Levei pro time inteiro lá. Legal. Mas Sem remunerei. Está lá no meu armário. Quase eu vim com ele aqui, ia desmanchar o topete, eu não vim com ele. Não, mas que bom. Mas eu adoro o Sem Remunereis, cara. Foi muito boa sacada. A gente quer explorar mais disso, porque os memoriais e esses objetos têm a condição de materializar algumas coisas que são intangíveis, né? Exato. E o que a gente quer de fato é o protagonista da nossa história, não é a marca, não somos nós, é você, é cada um que senta aqui, né? Então, parece um discurso bobinho, mas é assim, clichê, mas não é. De fato, a marca se constrói com base nisso, é o que a Apple faz. O protagonista da história não é a Apple. É você carregando o guia, carregando o aparelho que te dá apoio, o computador, enfim, desafiando o status quo ao lado desse mentor, né? Então tem um símbolo por trás disso, né, cara? Total. E quando você faz um produto, você tem que levar o produto na qualidade que você queira usar mais vezes, né? Uhum. Porque acho que no Brasil as empresas às vezes retalham, vou fazer um brindezinho mais baratinho. A Hotmart, quando ela faz um produto, ela quer fazer com amor aos detalhes também. Então tem um boné, é um boné que eu vou querer usar, sabe? É uma camiseta que tem um caimento bom, justamente para que as pessoas queiram não só levar a marca, mas falar, isso aqui é legal. Para não virar pijama, exato, né? Não virar pijama, exato. Então, mas é bem... E vai ter agora o Fire, né? No final do mês de agosto, agora 28, 29 e 30. E lá vai ter a Store, que a gente vende os produtos da Hotmart lá. Que legal. Tá, a gente acho que tem que falar no almoço sobre isso, mas a parte burocrática por trás já está resolvida dessa Store? Ainda não. Isso, cara, e aí a gente vai ter um papo. Tem um oceano azul aí, viu? Cara, eu também... Tem poucas empresas hoje no mercado, eu estava procurando, que fazem isso e que trazem essa questão do... E o que eu tem quero tanta empresa querendo fazer isso, orgulho de pertencer, trazer... Na Red Bull... Os caras são embaçados. Eles faziam... A gente tinha uma store dentro da Red Bull, né? Quando eu cuidava da store. Mas era self-book mesmo. Você ia... honest market. Você largava lá o produto, a pessoa pegava o produto ali, via qual o tamanho seu, tinha um baúzinho, pegava o seu tamanho de camiseta, passava ali o cartãozinho, só que era de uma agência, a maquininha, porque não tinha o KINAI para vender, né, produto. Então... tinha que ter uma agência fazendo aquilo para vender. E essa é a parte, cara. Eu acho que, do ponto de vista de criatividade, a Fer criou umas frases. Cara, na boa, a galera de comp vai curtir. A galera com de comp certeza. vai curtir. Eu paguei um pau. Todas elas. Eu olhava e falava, não, puta, você é filha da mãe. Olha só o elogio, né? Assim. Mas, cara, ficou assim. Eu acho que ficou legal. Então a gente queria criar primeiro assim, fazer uma linha. Como é que a gente faz o lançamento? Na moda tem isso, lançar uma coleção. Uma coleção. Fazer uma primeira coleção, de testar algumas dessas, né? E deixar o negócio fluir. Um drop. Fazer um drop. Um drop. Obrigado. A gente tem um cara de moda aqui também, que é o Taveiro, que é um cara super elegante também. Muito. Depois o Taveiro, por favor, vem na frente da câmera aqui pra mostrar toda a sua elegância. Fazer um drop, cara. Então, vamos bater um papo nisso, porque a gente... E eu fico curioso, porque eu digo assim, num papo financeiro, né? Você que tá ouvindo agora, são as doideiras da vida. Eu cheguei pro financeiro, cara, eu só quero botar essa camiseta aqui e fazer alguém comprar. Tá, mas não é só isso. Cara, mas eu só, sabe, eu quero dar esse pontapé inicial, então eu não sei, cara. Tem tanta burocra, né? Muita, cara. Não, aí começa, né? Porque tem que pôr o PIS, ISS, e tem que fazer o preço, montar o preço, certo? Cara, eu mesmo falava assim, a gente não quer ter lucro com isso. A gente quer fazer a marca chegar num lugar e eu não vou ter lucro com isso. Então, às vezes, o pessoal começa a pirar na burocracia brasileira, que tem
muito imposto em tudo que você faz, e ainda mais se você precisar de uma empresa terceira para vender o teu produto, aí ele vai tirar uma comissãozinha para ele. Pô, no começo dos anos 2000, Ficou vendia estampadora nos programas de TV. Lembra disso? Verdade, cara. Você comprava pra você máquina fazer de estampa. camiseta em casa e tinha aquelas máquinas de fazer estampa e tal. Pode vir ter comprado. Mas você sabe que a minha preocupação de fato nesse tema a gente construiu algumas coisas que nos dão condição hoje das pessoas quererem usar, beleza. Mas eu quero que as pessoas usem uma camiseta legal, sabe? Então esse é o ponto. Eu não quero... A qualidade. E a gente ter já um passou por cuidado isso, de construir algumas coisas e falar, putz, mas essa malha não é legal, o caimento não é bem, o recorte não é... Exato. E aí que, pô, tem que ser no detalhe, cara. Tem. Eu tô olhando pra esse detalhe. E como que é a burocracia? Poxa, eu não sei. Desse aí nós vamos resolver. Mas esse detalhe do cara botar uma camiseta e falar, curti. Vou de novo com ela. Vou de novo com ela, caraca. É isso. Eu tenho um monte da empresa e eu uso, eu acho que assim, das empresas que eu trabalhei, eu uso muito, tenho roupa ainda, tenho um monte de roupa da Red Bull, tenho um monte de roupa da Hotmart, porque o produto é bom, né? Não é, então você quer usar, às vezes eu, sei lá, vou pro shopping, a minha mulher, nossa, você vai fazer propaganda gratuita? Eu falo, pô, cara, a camiseta é legal, olha. Propaganda e ela é cheia gratuita. Então, tem umas sacadas legais, o marketing é aquilo que você falou, se tem alguém que sabe fazer umas sacadas legais, umas brincadeiras com a frase. Não, isso aí já é a Fer, da parte dessa sair empresa já tem o cérebro, então falta só o pink. Exato. Eu tô conseguindo fazer umas piadas assim, tentando reproduzir, porque ela é muito rápida. Então agora você vê que eu soltei um pink ali no mesmo exato momento que é ela. Então tô tentando, não é meu forte. Podemos falar de Red Bull assim, cara? Podemos falar do que você quiser. Brincadeira. Sabe que eu não bebo Red Bull, né, cara? Mas eu admiro a marca. Mas tem um mito, né? Que todo mundo acha que Red Bull dá ataque cardíaco. Não dá nada. Isso aí tem o mesmo que tem de cafeína. Cara, os caras estão fazendo muita coisa na internet agora de pessoas... os jovens, né? A geração mais nova toma mais energético que café, né? Eles não tomam café. Energético bebida alcoólica hoje, também não, é verdade. Bebida alcoólica também não. Energético deu um... Mas então, no whisky Red Bull, a culpa é do whisky. Sempre a culpa é do Red Bull, né? O cara misturou com vodka e tomou uns 15 copos de energético com vodka e a culpa é do Red Bull. É sempre assim. Mas, cara, as Wings, que eram as promoters, né? Que faziam sampling, né? Não sei se vocês já viram o carrinho, o Mini Cooper. Eu já vi. Esse Mini Cooper é famosaço. Essas meninas, elas eram extremamente capacitadas, treinadas, muito bem treinadas para discutir sobre a propriedade, assim, o conteúdo da latinha com um médico, então, às vezes com um nutricionista. Então, ela podia, se o cara falasse, não, mas isso aqui faz mal, não, ela vem cá explicar. Então, era muito... O time era muito bem incapacitado para fazer o sampling, sabe? E lá dentro a gente tinha Red Bull à vontade. Eu chegava a tomar 7, 8 no dia. Nossa. E é gostoso, né? Eu acho gostoso. Cara, esse é o problema, assim. Eu não curto muito o sabor, sabe, cara? Uma bebida que eu não Mas não tem me adaptei. vários. Agora eles têm, cada ano eles lançam um aqui no Brasil. Na Áustria tinha, milhões de sabores ali. Era difícil tinha até Red Bull Cola. Nossa. Você sabe que... Confesso que aquele eu não gostava muito, mas... Eu sou do tradicional mesmo. Eu sou tradicional sem açúcar, porque... Sem açúcar. Eu gosto de comer as calorias, né? Eu beber, só se for uma cervejinha aí. Mas você sabe que a Red Bull, do ponto de vista de marca, me encanta porque é uma empresa de marca, né? Não é uma empresa de produto, né? O produto é como as camisetas. Nós não somos uma empresa de fazer camisetas, nós somos uma empresa de marca que quer por meio desse objeto. O objeto deles é a bebida, é o energético. Que o Tony Canaan estava num podcast e falou assim... Sabe quanto custa? Sabe qual é o custo para produzir uma latinha daquela prontinha e deixar ela? E eu atento, falei, aí, me chamou a atenção. Quanto? 9 centavos de dólar. Eu falei, tá de brincadeira, tem que ser isso mesmo. A gente compra aqui a R$10, sei lá, 7, 8 no Brasil, 7, 8 reais. Nos Estados Unidos também, né? Quanto tá vendo? Era por aí. $2, $3. Quase $3, por aí. Porque para bancar uma equipe de Fórmula 1, aviões fazendo aquelas provas naquele... E é engraçado que a gente olha... Mas tem uma história legal disso, né? Não sei se você sabe, mas a história do Dietrich já faleceu há pouco tempo, mas o Dietrich criou a Red Bull, ele já estava com uma certa idade. E ele foi para Tailândia, ele estava aquele jet lag, meio enjoadinho, meio estranho. Na Tailândia ele falou, não tem farmácia aqui, mas tem casa de chá.
E ele chegou nessa casa de chá e aí tinha a pessoa falou assim, esse aqui vai te fazer bem, vai te energizar e tal. E já era o Red Bull com os tourinhos, assim, do jeito que... Só que era de uma família tailandesa essa fórmula. Ele pegou, tomou, fez bem pra caramba pra ele, não era gasificado, não era nada, era um chá mesmo, xarope. E ele pegou mais, levou pra Áustria, e ele era amigo de um dono de uma invasadora, Rausch, não sei se você já ouviu falar, que faz sucos na Europa. Não. E essa invasadora, ele tinha uma fábrica, esse amigo dele tinha uma fábrica de fazer invasar, né, a bebida, e ele produziu, o Dietrich produziu a latinha, meio que já parecendo com uma óleo de motor. De motor, é verdade. Já meio que ligado com marketing, né, sexy, slim, enfim, a latinha diferente, né? E colocou gasificou, pôs um sabor diferente. Só ele e o amigo dele sabiam a fórmula, guardaram assim também as 7 chaves igual a Coca-Cola, que é guardada as 7 chaves a fórmula, e invasou. Fez 2.000 tiragens a primeira, colocou para vender e o pessoal não sabia o que era. Então ele tinha que criar um mercado, né? Não existia bebida energética. Então todo mundo, quando ele chegava para vender, o pessoal falava, não quero Gatorade, não quero isotônico. Achavam que aquilo era um isotônico. Então ele começou... Que foi o que a Gatorade fez agora. Ele botou uma marca de energético também. E, cara, o branding não dá, sabe? Porque não sei qual que né? é Porque você mistura, né? eu tenho um nome, é o Gatorade. Eles botaram o G do Gatorade nessa, pra tentar impulsionar, mas não se mistura, cara. Não, depois tiveram várias outras marcas, Flash Power, Flying Horse, e vieram várias. Monster, agora a Monster destruiu, né? Porque o Dietrich faleceu. E aí a Monster já estava com um mercado no México muito grande, começou nos Estados Unidos. Quem consegue, com a capilaridade que a Coca-Cola chega, né, nos lugares... A distribuição é o segredo do negócio. Onde a Coca-Cola chega, os outros não chegam, entendeu? Cara, e esse mercado é um mercado de uma boa ideia e muito dinheiro. Porque o grande lance para competir... Por isso não que tinha nada, não tinha nem exatamente. E ele cria um mercado... Só que hoje, quando o mercado se consolida, o share já está determinado, meu amigo... Mas o que eu ia comentar é que é engraçado isso, né? Porque a gente olha pra uma marca... Fique à vontade. A gente olha pra uma marca tipo a Red Bull e fala assim, nossa, puta case, não sei o quê. Com certeza, lá no começo, eles também tiveram um problema de KNAI, de não sei o quê. Pô, como é que a gente agora vai ter time de futebol? Então, eles ultrapassaram uma barreira que a gente hoje tenta, né? Então, acho que é um case muito... Muito curioso da gente aprender, dentro né? do escritório eu só tomava só desse. Vou pegar pra você. Eu só vou dar uma experimentada esse seu. Eu só tomava sugar free porque depois, no primeiro ano, eu fiquei... Não me anima, tô. Mas é que também não é pra você ver a cor. Se fosse pra você ver a cor, era transparente. Ela tinha... Olha, doce, assim, tem um... Não, mas esse inclusive, esse é o guaranazinho, cara. É gostoso, eu gosto. É o que dá pra tomar mais e não engordar. É o tal do tanino, do chá, o ingrediente do chá, como é tanino? Por isso taurina. Taurina, mas não, a taurina é uma proteína sintética, né? Um negócio meio... Então não tá aqui mesmo. Então se você pegar todas essas coisas aqui e misturar na sua casa... Mas o café... Você acha que a Anvisa não ia liberar pra entrar se tivesse muita cafeína? Tem um limite, né? Esse é um guaranazinho mesmo, tipo um refrigerante. Tá categorizado como refrigerante. Não é tão... tem muitas lendas urbanas sobre o energético. Uma delas é que dispara o coração e tal. Cara, você tomou... Que nem eu tomei... Chegando aqui, tomei 2 cafezinhos. Se eu tomar o Red Bull... O problema é só do Red Bull? Não. Olha tomei só. 2 cafés mais o Red Bull, sabe? Red Bull é apreciado no mundo por todos os atletas de elite, profissionais dinâmicos, estudantes ativos e motoristas em viagens longas. Olha lá. É pra todo mundo. É isso aí. Alguma coisa, em algum momento da vida você vai ser alguma dessas coisas aqui, então. E o Red Bull te dá asas, né? As caricaturas, né? Os desenhos que faziam os cartoons. Acho que foi a empresa que eu trabalhei, que eu fiquei mais tempo, assim, não mais tempo não, mas a segunda empresa que eu fiquei mais tempo na minha carreira. 4 anos e 7 meses, pra ser exato. Quase 5 anos, exato. Cara, e me diga agora, curiosidades de remuneração nessa linha.
Você cuidava assim de time de futebol? Cara, eu cuidei lá. do time de futebol quando ainda era... A gente fez uma troca, todo esse sistema, porque eu entrei lá com uma missão. Os austríacos achavam que os brasileiros eram muito loucos com remuneração aqui, porque eles davam o bolo de dinheiro de bônus, de bonificação de vendas, enfim, bônus anual, e a distribuição desse bônus caía no Brasil, ele era distribuído de outra forma que os austríacos lá, que o Head Comp lá não... Fala, pô, não era isso que eu queria. Eu quero definir, ele queria dar o guideline lá fora e que chegasse na folha de pagamento das pessoas do jeito que ele definiu. Só que chegava aqui no Brasil, o negócio mudava um pouco, né, do que ele... Então a minha missão era conectar o Brasil com a Áustria de uma forma, com o SAP, e ele fizesse toda a parte de remuneração lá e integrasse o bônus anual direto na folha, que ele injetasse na minha folha aqui. Então essa foi a minha missão, tanto que eu falei assim, beleza, vou fazer isso, vou integrar com o SAP na Áustria, e aí depois eu sou promovido. Foi a minha primeira promoção para gerente, aí ganhei carro e tal. Aliás, os caras com experiência, eu falo de salário, falamos de salário intangível, né, salário emocional. Acho que a empresa que mais bem fez isso na minha carreira foi a Red Bull. Que tudo que eles fazem, eles pensam com muito amor aos detalhes, sabe? Tipo, esse amor aos detalhes eu aprendi muito lá. E conseguir materializar um momento de uma promoção, que nem quando eu entrei como coordenador. Tô entendendo. E virei gerente, já ia ganhar o carro. Pô, tinha que ter o carro já bonitinho, novinho. Você sentiu o cheiro, tocar na promoção, no momento da promoção, entendeu? Então era uma coisa assim, escolha teu carro e aí todo mundo te abraça. É um negócio assim... Salário não era a média de mercado, né? Não é, hoje as empresas techs pagam P75, um total comp quase P90, e um bens de consumo não paga P90, paga P50, abaixo do P50 ainda, né? Com um total comp ali chega no P50, mas é isso. O que você tá dizendo, cara? Fer, tem um carro me esperando lá fora? Nossa, velho. Tem. Você vai no carrinho, aquele que você tirou onda comigo, exatamente. Aliás, eu esqueci de tirar da tomada lá. Só que, detalhe, o carro, para alguns, era legal, né? Porra, pra maioria, assim, eu acho que eu cheguei a cuidar de um tempo de frotas lá também e assim, você tinha mais carro, às vezes, do que funcionários. Só estagiários que não tinha carro, porque o vendedor já tinha carro por necessidade, né? As Wings tinham os Mini Coopers, aí tinha os mosqueteiros, cada cargo lá... Wings, mosqueteiros. Wings, né? Os mosqueteiros. O nome do mosqueteiro nasceu também, toda essa estrutura de cargos foi criada lá na Áustria, para fazer conexão com... Tudo convergia com a marca. É um promotor, né? Promotor de venda. Com a construção da história. Mas... Só que, promotor de venda não é tão sexy. Agora, musketeer, o cara é um cargo sexy, que o cara fala, o que você é? Eu sou um mosqueteiro, musketeer. O que você é? Eu sou Wings Team Member, Wings Team. Putz, eu sou... Você percebe? É diferente. E eles já criavam o cargo pensando nisso desde o começo, né, para a história do negócio. O próprio cargo mosqueteiro lá nasceu justamente nessa primeira tentativa de vender as 2.000 latinhas, e aí o Dietrich falou, putz, eu não estou conseguindo vender. E ele tinha um dono de bar amigo dele e falou assim, olha, eu não consigo te ajudar, não vou comprar essas 2.000 latinhas suas, porque eu não vendo Gatorade aqui, eu vendo cerveja, vodka, enfim, não vou vender esse seu isotônico aí. Mas vai ter um evento, eu vou fazer um evento aqui para baristas depois do horário. Então, 8 horas fechava as coisas, fechava muito cedo, e eu vou fazer, após esse horário, eu vou fazer um evento só para baristas de toda a região aqui, e aí você pode vir aqui, soltar, fazer um sampling aqui do seu produto, e depois eu te dou a lista dos donos de bares que vierem e você tenta vender. Aí ele falou, bom, tá bom. Rolou o evento, não sabe-se quem pegou a latinha e misturou com vodka. Não sabe quem misturou, foi nesse dia. E aí a festa aqui, todo mundo já estava cansado, trabalhou o dia inteiro, foi para um evento, estendeu até a madrugada fora, foi um evento muito legal e todo mundo lembrou do Red Bull e ele começou a vender. Pegou uma belinona,
tem até a foto lá dentro da Red Bull, parece uma belina azul. E os caras encheram com as latinhas 2.000 primeiras tiragens e foram fazer a rota, ele e mais 2 amigos. Então, eram os 3 mosqueteiros que foram fazer a primeira rota. E aí o nome do cargo virou Mosqueteer. Nossa, olha só. O de promotor de venda, que foi fazer a primeira rota com o nome dos caras. Então você percebe que cargos e salários ali já foi nascendo no DNA do Mas, produto. Laca, vou fazer uma pergunta agora pra você. Beleza, eu entendo, isso me... É sedutor isso, assim, você conta pra mim, isso me encanta. Mas você, de remuneração lá, como é que você faz pra... dar seguimento nessa narrativa para que o analista lá, sei lá, a pessoa responsável por fazer... Não. A pessoa em remuneração, responsável por fazer o job match do mosqueteiro, ela não sinta a dor de... Pô, não existe mosqueteiro no mercado, vou ter que procurar encaixar. Eu sei que existe, tecnicamente, existia a comparação, né? Mas assim, você entende que em algum momento essa história, essa narrativa, ela ia ter que quebrar, porque a gente ia ter que falar de técnica, ia ter que ter uma comparação justa, sabe assim? Mas as pessoas como é que você faz para você envisionar as pessoas até a ponta lá do cara não sofrer, não se doer, porque... vai me dar mais trabalho, sabe? Fazer essa comparação. Tem um pouco a ver com a buroca brasileira do CBO, que você tem que ter um cargo... Você não pode registrar na carteira do cara mosqueteiro, né? Tem que pôr promotor de vendas e tal. Sim. Então, no final, o registro dele estava ligado ao que o mercado brasileiro conhece. Mas para dentro e para o mercado, o cargo, ele não... E até muitas vezes no LinkedIn dele, ele colocava aquilo. Porque aquilo era um orgulho. É o orgulho, exatamente. Então tinha todo um branding também para falar do cargo, de Wings Team, de mosqueteiro, enfim, PMMs, enfim. Esses caras, eles tinham um discurso do porquê o cargo era importante. Estagiário lá era SBM, Student Brand Manager. SBM, de estagiário. Então, assim, tinha um storytelling legal, interno, que o cara, pô, o que você é? O cara não falava isso, né? Eu sou SBM, Student Brand Manager. Era um estagiário. Então, essa história, eu acho que interna fazia faz sentido um salário intangível, sabe? E você tá dentro de uma empresa que gera muito evento, você tá... toda hora entrando numa balada, que nem você falou do time de futebol. Tinha um time de futebol, tinha uma escuderia da Stock Car. Então, ou a gente estava na Stock Car, ou a gente estava no jogo aqui em Campinas, né? Porque a sede não era o Bragantino. Não era o Bragantino, era aqui. Os jogos eram em Campinas. E o centro de treinamento era no Jarinão. Aliás, belíssimo. O centro de treinamento lá... coisa de nível europeu, assim. Eles trouxeram tudo que tinha de bom e melhor, restaurante. Onde é que foi a virada disso? Porque antes era a equipe RBR. Mas porque os caras falam Red Bull RBB, Racing. Né? Red Bull Brasil. Mas agora a equipe Red Bull, os caras já falam isso, né? As marcas, né? Porque tinha um lance com a Globo, né? A Globo não podia falar. Putz, a Globo, exato, cara. Você já antecipou. A Globo não falava Red Bull porque ia fazer um merchan gratuito. Então era RBR. Então eles criaram o RBR, mas foi a Globo que criou isso, né? Não foi um... É que nem as marcas Benetton, né? A equipe Penske, todas os Estados Unidos já trabalhava com as equipes, né? Então o canal tinha que transmitir. Você vê que é a virada, né? A Fórmula 1 volta e agora volta de um outro jeito para a Globo, porque os canais que construíram o que o Netflix fez e todo mundo, né? A dinâmica de consumir as marcas é diferente. Todo tempo a dinâmica de experiência. E o que me admira nisso, que é a nossa missão, Fer, e eu digo nossa porque você vai ter uma influência muito grande, o story branding em carreira, ele tem que disseminar para tudo. A experiência do cara sentar numa cadeira e ter um título, até o momento em que o cara ele anda nesses locais dentro desse ecossistema, tem que ser uma língua só, que é o que acontecia. E não nasceu de um negócio, você tem que convencer alguém, né? O cara tá no DNA, é isso que eu né? Fico, né? Assim, que não é um negócio assim, você pega e inventa Não, as pessoas todas têm que comprar essa história, elas têm que estar lá por causa disso, porque senão não vai fazer sentido, né? Por isso na hora que eu tenho que fazer um CBO de um negócio, não faz sentido. Eu falo assim, pô, só me dá mais trabalho. Não, mas se a pessoa ela tá comprada naquela ideia, não do lado ruim, mas tipo, se ela quis trabalhar lá, ela sente orgulho,
cargo dela também tem um brilho, sabe? Ela vai fazer esse trabalho de CBO, esse trabalho técnico, de adaptar essa nomenclatura que é interna para fazer algo que seja muito técnico específico ali da função dela, sem doer. Sem ser um sofrimento, entendeu? Porque ela tá já imersa naquilo, né? Por isso você fez a pergunta pro Laca e eu fiquei pensando, como é que você convence? Cara, é top-down. Você tava dizendo que o head de remuneração lá tava dizendo assim, eu quero conecta direto na folha, eu quero que essa ideia dissemine que a cultura local, ela não atrapalhe mas no momento. É um negócio que, assim, não são algumas pessoas que têm um cargo assim. Todo mundo se sente parte. Não é só um grupo que tem... aquele grupinho, pô, eles... são estrelinha. Você gera uma... Não, todo mundo tem que sentir que faz parte daquilo. Exato. Todo mundo tem que ter um pedaço, né, daquela cultura também. Total. Quando a gente falava, isso já no onboarding, tá? O onboarding da Red Bull era um negócio fora do normal, assim. A gente levou para... Tanto que, meio que já puxando um gancho, as empresas depois que eu passei, tinha gente da Red Bull em todas essas empresas, né? E tanto que eu fui pro Nubank através da minha ex-chefe, que era da Red Bull, e ela me levou pro Nubank. Então, e o onboarding do Nubank, eu percebi muito o DNA da Red Bull, entendeu? Que era, lógico que a gente conseguia fazer um onboarding na Red Bull de tipo, quase 2 semanas, né? O cara mergulhar naquele onboarding de fazer rota também, todo mundo experimentava a rota, mas também uma empresa no Brasil, com 350 na época, funcionários, era fácil de fazer isso, de fazer gestão. Depois no Nubank tinha que dar uma enxugada, porque eu entrei no Nubank com 280 e saí de lá com 8.000 funcionários. Não dava para escalar da mesma forma e ficar fazendo todo mundo fazer onboarding de tanto tempo. Mas a Red Bull tinha essa característica de ensinar desde o começo, porque pegava muita gente júnior, primeiro emprego. Então a pessoa entrava como SBM lá e tem muitos SBMs que estão lá até hoje, já são níveis... Não tinha diretor, tá, na Red Bull. Não tinha. O único diretor era o Dietrich, o resto era manager e enfim, era uma pirâmide bem achatada. Recebia muito guideline lá de fora, então isso também era um ponto meu que eu falava, nossa, tome guideline de fora, né? Então você não tinha muito como criar, você tinha que tropicalizar para o Brasil, explicar a legislação brasileira que às vezes não encaixava muito bem no que eles queriam, mas você tinha que receber o guideline e tentar fazer aquilo que ele pensou lá fora, chegar aqui sem muito ruído. Estrutura de cargos, tabelas salariais, brokers, benefícios, enfim, tudo. Até para colocar previdência privada na Red Bull foi um parto. Foi, acho que, uma das últimas coisas que eu fiz lá, porque o Brasil já estava começando aquela reforma da Previdência e, putz, era um benefício que era desejado por muitos, só que como era uma empresa muito jovem, o jovem não via valor, assim, não pensa muito nisso agora, vou correr atrás de Previdência. Só que a gente fala, pô, isso aí é um diferencial de mercado, todo mundo tem na carteira esse benefício. Como é que eu trago esse benefício para Red Bull? E o austríaco falava assim, para quê? Aqui, para que você precisa? A plano de saúde já para eles já era uma coisa assim, exagerada de gasto, né? Porque lá não precisa, né? Mas a gente começou tropicalizando essas coisas para fazer sentido e conseguiu, através do broker, explicar a necessidade de ter equidade com o mercado aqui. O que o mercado faz, a gente também precisava ofertar, senão a gente começa a perder talentos, né? Só que eles sempre prenderam muito bem e fizeram essa retenção de talentos pelo storytelling, pelo pacote, pela experiência, de você estar sempre numa Fórmula 1, você tá depois na Stock. Cara, é sexy demais, é maravilhoso, né? Eu lembro do discurso do nosso GM, que era o Pedro Nave, hoje ele está na Kraft Heinz, lá nos Estados Unidos, mas ele fala, cara, vender Red Bull é sexy, vai vender frango, é diferente, né? Agora, vender Red Bull é muito mais legal. Né? Mas você sabe que, você falou do Nubank, eu assisti recentemente um podcast em que a Cristina Junqueira traz a CMO dela,
e elas estão falando... porque, por exemplo, a Red Bull tem um produto, né? Uma latinha, tem um líquido, tem algo que é tangível, né? E o Nubank, quando começou, eles não... É um banco, né? Não tem nada tangível. Exato. E a Cristina Junqueira fez questão de falar assim, não, o cartão é o nosso produto. Então, ela resolveu cuidar daquilo. E aí, na mesa, tem também uma responsável também que, na época, estava ali apoiando na construção do cartão, de uma empresa emissora de cartão, não sei exatamente, agora me fugiu a palavra como que fala, mas as empresas que fazem o cartão, né? E aí, diz que ela chegava lá e falava, a Cristina Junqueira é louca, ela quer o mais top, ela quer o melhor, e não tem dinheiro, ela quer que eu faça o quê? Tipo, não tem o que fazer. E a Cristina Junqueira fala assim, não, é meu produto, é o que a pessoa vai receber na casa dela. Então, se chega arriscado, se chega amassado, vocês vão escrever uma cartinha à mão, pedindo desculpa para essa pessoa, mandar um chocolate Lindt e um cartão novo para essa pessoa. E ela fala, você tá louca, não vai fazer isso e tal. Mas mesmo quando você não tem um produto, quando você acha que você não tem um produto tangível, existe algo para ser criado, para a marca se reforçar, sabe? A gente precisa, o cérebro humano reptiliano, ele se encanta. Esse marco, ele é necessário, sabe? Por isso que isso tem um valor enorme, né? Ali você materializa o abstrato, que é o que uma marca né, cara? Cara, sabe, você me lembrou de uma coisa que eu tenho até hoje lá em casa do Nubank, de materializar, né? Como que se materializa algo que não é tão tangível assim. Eu lembro que eu achava uma loucura o que o Davi Vélez fazia no Nubank, que era dar RCUs para todo mundo, quase assim. Só acho que assistente, analista júnior, não, analista júnior já tinha. Assistente, estagiário não tinha RCU. O resto, todo mundo tinha um pedacinho do Nubank. E quando abriu o capital, eu entrei no Nubank, bom, estava bem no comecinho ainda, dentro da pandemia ali, né? Já era o Nubank já bem estruturadinho ali, mas ainda era um banco com 400. Já tinha saído da casinha, né? Mas ainda existia a casinha. Ainda já tinha desenvolvedores naquela casinha. Não sei se vocês sabem da história da casinha do Nubank. Começou numa casa mesmo, né? Literalmente, numa casinha. E o pessoal conta que tinha que tirar o micro-ondas da tomada para ligar a notebook, porque começou a crescer e não tinha mais tomada para carregar notebook. Era nesse nível. E aí eles saíram, aí não precisa nem contar a história, explodiu o Nubank. E aí eles conseguiram ir pro prédio ali na Capote Valente ali, já tem 2 prédios na Capote Valente ali. Na época que eu fui, já estava começando a reformar o prédio, esse prédio bonito que o pessoal vê na Rebouças com a Capote Valente ali. E quando materializou as ações, as RCUs, e abriu capital, tiveram a brilhante ideia, de dar uma ação para cada cliente. BDR, que chama o pedacinho, né? E o nome é o pedacinho. E a gente recebeu em casa. Foi maravilhoso, assim. Parecia uma caixa, uma joia assim, com um cristal roxo para materializar. Não, o cartão ultravioleta que vem com uma lanterninha. Uma lanterninha. Pra você poder, quando você ilumina, você consegue ver. É sensacional. Eu chamo de ultraviolenta. A fatura, às vezes, é violenta. Pô, mas o meu não veio, cara. Você não veio? Que é VIP, né? Eu tive uma experiência agora recente. Meus filhos brincam com ela até hoje, cara. Não, cara. A gente teve a lanterninha também. Aqui, é esse aqui, né? Ele é de metal. É esse aí. Não, mas quando o João abriu a conta e fez ultravioleta, veio. Quando eu abri, não tinha mais. Aí eu pagava R$1 neste cartão quando eu era funcionário. Depois eu saí, fui pra Hotmart, aí começaram a me cobrar uma fatura. Eu falei... Aí, ó, Nubank. Você tem que ter investimento, me dá uma fatura, né? Me dá um ultravioleta de novo. Cara, você sabe que agora, recente, eu fui viajar de novo. E aí eu fui... A gente viajou esse ano por Campinas, pra ir lá pra Orlando. Mas agora, depois eu voltei pra Ohio e fui por São Paulo e fui pra sala lá do Nubank. Cara... A melhor sala VIP que tem ali, viu? Legal. E olha que eu tô degustando ali, eu não fui na do Nubank. São 3 andares de espaço naquele lugar. Tem os drinks assim. Cada andar tem uma proposta de um conceito diferente. No piso que é o superior, o último, você consegue, se for de dia, você consegue enxergar toda a pista do aeroporto, os negócios bem legal. Pô, você podia ter feito uma cobertura, né, no seu Instagram. Eu fiz, cara. Eu postei o drink, por exemplo. Um dos drinks que eu escolhi, que é um drink assinado, é um copinho que ela solta assim, o copinho começa a
pra dançar, assim, eu falei, mano, que legal e muito gostoso. Não é o copinho que tava dançando, eu sei que já tava bêbado. Não era alcoólico esse aí, tá? Só pra avisar. Cara, que experiência. Então, a gente tá tendo um trabalho muito legal, um acompanhamento com o André, que trabalhou na American Express também. Então, os bancos entenderam isso também lá atrás, de criar esse ambiente. Os bancos não. Os cartões de crédito entenderam esse lance de criar exclusividade, de proporcionar espaços, né? Porque no fundo é ali que você materializa um plástico, né? No fundo é um plastiquinho que você tem, um metal adesivado que pode se transformar em muitas coisas, né? Experiências, de novo. O programa de LP do Nubank, assim, para mim foi uma referência, né? Aprendi muito lá. Porque, primeiro, que a visão do Davi era disruptiva demais. Eu já achava aquilo, para mim, né, mundo de comp, eu sou um pouco mais velho, eu tô com 43, vou fazer 44 em outubro. Eu sou da época que eu entrei no RH e eu queria um computador e me deram uma máquina Olivetti de escrever. Falei assim, você é estagiário, você preenche RP aqui com uma máquina de escrever. Eu era estagiário de comp, mas eu tinha que usar a máquina de escrever. Hoje em dia, os estagiários entram, os jovens já entram e falam assim, cadê meu Mac? Eu falei, meu amigo. Esse dia pedi um Mac aqui e me levaram no McDonald's. E aí eu falei, poxa, naquela época era tão disruptivo assim já o que o Davi estava propondo de dar ILP para todo mundo, e eu achava aquilo maluco. Eu falei assim, gente, esse dono de empresa, esse founder é maluco, porque ele... Em tese, você dá ILP para cargos acima, sei lá, de L5 para cima, que é um nível especialista, coordenação já, que é o cara que já é um hipersuficiente, que assina documento, que não tem... Não vai te... Você vai, de fato, reter o cara com um incentivo de longo prazo, né? E lá ele já disruptou logo de cara. Ele falou, cara, queremos cabeças de donos e não de inquilinos aqui, né? Ele falava muito isso em todos os nossos... encontros e quando abriu o capital eu falei, mas é uma complexidade, né? Você trazer uma RCU de fora para cá, primeiro que é tudo em outro idioma, né? Tudo em inglês, você usa uma plataforma de fora, tem que fazer toda a parte tributária, a burocracia disso não é simples, tá? Que, aliás, no episódio lá do Renan, acho que assistam o episódio do Renan, que ele deu uma aula do Grupo Pátria, né? Deu uma aula de LP, o cara manja muito. Só que a gente fala muito de LP como RSUs, Stock Options ou Phantom, né? São os três mais conhecidos, a gente fala dos modelos, acho que ninguém mais do que vocês já conhecem. Acho que de todo mundo aqui, acho que de tantas pessoas que vocês ouvem aqui, acho que as pessoas que mais conhecem de remuneração são vocês. Você já ouviu mais de 200 episódios, pô? Pois é, você tá cobrando algo que a gente já ouviu. Cara, agora você tem que ser... Calma, a gente só faz a pergunta. Nem sempre a gente consegue... Você não sabe, às vezes na minha cabeça tem um macaquinho batendo prato, assim, ó. E eu tava ouvindo ele falar, o Renan, e eu falei, puta, mas a gente... não sabe do perrengue que tem por trás, da burocracia depois de operacionalizar tudo isso. E como eu nasci meio que nasci como estagiário de remuneração, mas depois o meu sonho era assim, nossa, eu sou da época que o analista sênior de folha era o cara mais bem remunerado, e eu falei, nossa, eu quero ser aquele cara de folha ali, o analista sênior. Mal sabia eu que eu peguei, na hora que eu provei daquela água, eu falei, opa, deixa eu voltar para a compensation, porque... mas brincadeiras à parte, cara, eu achava que a burocracia disso, de fazer todo esse processo funcionar e depois de passar em folha e tributar, ninguém se preocupa quando cria. E às vezes pega um modelo lá de fora, pega um investidor, investidora, vai lá e fala assim, cria aí um programa de LP, aí... junta uma pessoa um legal, na época, no começo da empresa, geralmente é um legal que, sei lá, é um advogado que está ali, não tem muita experiência, mas ele também não vai falar não para não criar um programa de LP, ele vai lá e, não, manda aí que eu faço. Aí nascem aqueles Frankensteins, cara, aqueles planos mal redigidos, que talvez faz sentido lá fora, mas aqui é um desespero para você operacionalizar.
Então, tem muita pegadinha que o que eu mais vejo no mercado é isso. Você vê os documentos criados, aqueles planos antigos, aí eles vão... não dá para operacionalizar isso. Vamos criar o plano 2. Aí cria o plano 3, mas já tem gente no plano 1. E aí começa... Na hora de pôr isso em prática, é um desespero. Então, essa minha vivência de ter passado por algumas empresas de abertura de capital, não foi só no Nubank que abri capital, outras empresas, eu participei nesse processo de abertura de capital e da documentação, é doloroso, né? Tanto que até no Soma, a Débora estava palestrando, não sei se vocês estavam no Soma. Não. Teve um evento agora lá, o Soma e a Débora Absaber, que era minha chefe na Red Bull e foi minha chefe no Nubank. Aliás, a minha educação corporativa, um beijo aí, Débora. Ela é maravilhosa, assim. Minha educação corporativa veio dela, né? Quer indicar ela para sentar aí pra gente? Cara, a Débora é maravilhosa. Indico. Então, Débora está aí. convidada aqui pela Carreira Miller. Com certeza. Indaiatuba. O pessoal faz café da manhã, pode cobrar, viu, Débora? Não, mas maneiro isso aí. Agora a gente subiu a régua, hein? Aqui é padrão de experiência, meu amigo. A gente já conhecia teu currículo. Maravilhosa, Débora. Assim, eu acho assim. E ela palestrou no Soma. Ela até brincou com o meu nome lá, porque foi bem no começo do Nubank, ainda a gente estruturando o programa de LP. E eu falava, como é que eu vou materializar isso, Débora, pra galera? Como é que o pessoal vai entender esse programa, né? Como é que o pessoal vai ver valor? Porque tem pessoas que nem sabem nem o que é isso. Então teve um trabalho de comunicação, um trabalho de trazer para um português mais simples, sabe? Esse mundo de LP e também explicar o que ia acontecer no lerite dele, com o fundo de garantia dele, com o imposto de renda, como que ele ia ter que fazer. Era aulas atrás de aulas para todos os Nubankers na época. Então, cara, a transcrição que vocês fizeram nisso foi muito boa. Porque no fundo esse BDR seria o quê? Depois de um ano, ele de fato poderia ser teu. E aí você já teria uma carteira aberta na corretora da Nubank, para você também começar a fazer os investimentos lá por dentro. Exato. Aí teria o ponto de quem dizer, cara, quem nunca mexeu com investimentos vai ter que fazer declaração de imposto de renda agora, porque você vai começar a ter também. Então muita gente fala, então eu não quero pegar o meu pedacinho. Eu achava loucura. Eu falava, meu Deus, você tá forçando o cara. O cara vai numa empolgação, ele aceita. Ele aceita, mas ele não sabe ele depois não sabe o impacto mais disso. abrir um caminho, porque eu na época eu acompanhava os e-mails que vocês mandavam sobre isso e o próprio, a gente trocou muito, né? Nessa época eu falava assim, dá uma olhada nisso aqui. Porque, cara, na boa, transcrevia. Outra coisa que o Nubank faz que eu acho sensacional vai atualizar o contrato da conta. Por exemplo, que acontece, periodicamente tem. Quando eu abro, ele diz assim, ó, cara, é aquele contrato quilométrico. Mas ele falou assim, cara, o que mudou aqui, ó? Esse ponto. Você pode ler, mas eu já estou dizendo o que aconteceu aqui. Então ele antecipa um conteúdo para dizer assim, olha que legal, isso facilita. Porque, cara, eu não sou... Cara, na boa, a real... Eu vou abrir a conta no aplicativo e ele fala assim, aceita o termo de aceite. Quando eu até falo assim, deixa eu clicar pra, aliviar minha alma. Você olha lá, 45 páginas, eu precisava carregar o carro. Ontem eu fui numa bomba, eu precisava carregar o carro. Eu falei, com todo respeito, eu aceito o termo de aceite. Por que tem naquela porcaria? Ninguém fez um resumo, dizer assim, ó, basicamente... Explicou, Então o Nubank sabe fazer isso. Sabe, cara. Sabe. E deu certo, viu? Assim, lógico, sempre tem... um caso ou outro ali que escapa, mas o todo foi positivo, entendeu? De novo, ideias disruptivas, né? De fazer um programa de LP e fazer isso chegar nos clientes. E os Nubankers também eram muito engajados com o programa. E aí eu vejo hoje, tem muitos amigos do mercado aí que às vezes me ligam e faz aquela consultoria gratuita, né? Que cria o programa de LP, aí você vê um belo de um Frankenstein, né? Porque o founder pede para a pessoa do RH, vamos criar um programa de stock option, eu estava falando com o investidor, é só criar uma tabela aí de Excel, você vai listando para esses 12 executivos aqui, e daqui a pouco você fala com o advogado aqui e começa, né? Um advogado vai lá, cria um documento, você cria uma planilha e acha que aquilo ali é o suficiente, até... saiu o primeiro executivo, meu amigo. E aí você não documentou direito, o plano não está bem redigido, a janela de vesting não está definida, começa a ter algumas falhas no processo ali que precisam ser revistas.
E aí é o barata voa, né? Não sei se aqui vocês estão acostumados com essa terminologia, mas todo mundo sai desesperado tentando resolver o problema ali. Barata voa. Barata voa, que é o famoso de tipo, e agora, o que eu faço? Joga aí, só paga aí. Aí geralmente o founder quer pagar. Ah, paga, tira o cara da minha orelha aqui e paga. Aí já causou o primeiro problema, porque você gerou o primeiro case que você tá gerando uma liquidez que não era para gerar naquele momento ainda. Quem não tava querendo sair começa a Aí pensar, começa a querer talvez sair, eu já porque saia. o ILP melhor é Exato. sair do que ficar. Você criou uma liability ali e você nem sabe. Então, o meu Vocês papel usavam era... o que lá? No Nubank? É. Putz, era carta no começo, depois foi para e-trade. E-trade. Que eu gosto de e-trade, cara, mas é americanão, assim, né? É Morgan Stanley, se eu não me engano. E eu recebo carta até hoje lá, deles. Tem um... Seu pedacinhos lá. seu pedacinho virou um pedação agora. É, mas eu vou te falar que eu sofri, né? Na saída, derreteu, quando eu abri o capital... Ele fez Aí isso aqui, ele brum, caiu pra desceu. 2, eu falei, nossa. E pior. Foi de 7 para 2, eu acho que era 7, Gabriel. Eu vou contar meu sofrimento, mas passou, esse sofrimento já resolveu. Mas foi engraçado. Eu tava comprando minha casa e eu vendi um carro, tinha 2 carros aí na pandemia. Pra que eu vou ficar com 2 carros, né? Eu tô preso dentro de casa, vou vender um dos carros, né? Não sabia que o carro ia dar aquela Boom, né? porrada. Aí vendi meu carro, catei o dinheiro, falei, o que eu vou fazer? Tô no Nubank, vou comprar tudo de Nubank, porque isso aqui vai estourar. Eu tava assim, Você tava na vibe, empolgado né? com o discurso do Davi Vélez, né? Falei, meu, vai. Mas o mercado olhava e falava assim, cara, hipervalorizado. Não, assim. eu olhava a R$8, eu olhava o Uber a 60, eu falei, isso aqui vai virar 60, né? $8. Né? E a primeira semaninha deu a entender. Deu a entender. Porque a primeira semaninha Deu foi aquele esse, solucinho, né? Você falou, nossa, mas depois... Aí eu peguei e meti o carro inteiro ali. Ó, Se você botasse gente, no não façam o Bitcoin, que o Lacato se você botasse no Bitcoin em compensação, Porra, tu tava... Exato. Aí, enfim, eu coloquei o carro ali, o meu carro que era um, sei lá, Land Rover, virou um Celta. Celtinha. 2 portas. Sem ar-condicionado. Aí eu falei assim, meu Deus do céu, o que eu fiz? Mas eu falei, agora eu vou segura. vou ficar, segura aí, deixa aí. Não vou comprar carro de novo. Se eu precisar comprar carro, lascou. E tive paciência, né? Aí voltou, deu um solucinho pra cima, já volta aqui a Land Rover. Se o Warren Buffett acreditou nesse negócio, por que eu não vou acreditar também, né? Exatamente. Ele colocou, né? Ele foi investidor também nesse pedacinho. Né? Foi. Por isso, foi bem nessa época que eu coloquei, Foram 500 milhões eu pus de o meu dólares. carro inteiro. Eu falei assim, se ele foi, eu vou. É que você botou um carro, né? Ele Eu pus botou um uma carro, e pra mim bicicletinha, era né? a única coisa que eu tinha. Ele botou a tanto que corrente da o bike. tanto que ele botou foi tipo, não, tá bom, se perder, tudo bem. Mas era esperar, né? Porque de fato era isso. Tinha uma euforia muito grande, não era o que o banco valia, porque chegou, pô, de valuation, né? Se você calculasse... O que isso projetava era, pô, você tem um Itaú, que tem uma história gigante, que tá maior que Itaú, pô. Como assim, né? Esse era o ponto. Falar assim, cara, que tamanho é esse? Peraí, pé no chão, vamos olhar de fato o que acontece, né? Então, mas é a euforia de mercado, né, cara? Saber lidar com isso e... E eu tava bem no... A Débora quando eu comecei lá, eu já entrei e teve a crise do Roda Viva, né? Que foi o comentário. Que eu comentário, enfim. E aí a Débora assumiu de ENAI, foi estruturar a área de ENAI e falou, Lacato, segura aí tudo isso aí. Aí comecei a segurar comp, segurar benefício, e bem no comecinho, né? Aí começou, puta, agora eu preciso de outro Lacatos para benefício, outro Lacatos. E aí eu fui contratando ali, participando de muito. Eu falo que eu não fiz outra coisa no Nubank a não ser entrevista e documentação. Mas muita gente legal entrou lá no ramo de comp, benefícios, que depois, né, e estruturaram mais a área lá, e aí o negócio profissionalizou, né? Não estava tão pequenininho na época quando o Lacatos entrou. Mas, e aí eu peguei bem o M&A, tive que fazer o M&A da Isinvest, que para mim foi ali a hora que eu falei, gente, agora não dá para mais disfarçar que não é
não é um banco, né? Nubank agora tem que trazer, comprou uma empresa de investimento, agora vai ter que abrir no Invest. Então, foi o processo de M&A ali também foi difícil, né? Fazer aquele matching de salário, cargo. Foi um trabalhinho ali de 1 ano suado para fazer as coisas E, cara, funcionarem. basicamente ficou 2 anos no Nubank, né? 1 ano e 8 2 meses anos, aqui, né? Eu vejo no... Você trabalhou em empresas com marcas famosas. Antes da gente chegar no Hotmart, que é agora, o quanto essas marcas... Agora é um papo pessoal para quem está ouvindo, olhando para a tua caminhada. O quanto essas marcas contribuem para que o teu LinkedIn tenha muitos views? Cara, é engraçado, né? Eu trabalhei... A primeira empresa que eu trabalhei foi essa de cartões de crédito, que é a CSU Card System, que eu fiquei lá 10 anos. E depois eu prometi para mim mesmo que eu não ficaria mais do que 5 numa empresa, porque eu acho que 5 anos é um ciclo excelente. E aí eu acho que assim, lógico, se a água tá quentinha, né, você vai ficando. Mas na CSU foi onde eu aprendi tudo, foi a minha escola. Você volta para ela, né, nesse caminho, Red Bull, Decolar, cara, CSU. tem uma história engraçada aí, porque eu de estagiário, eu conhecia aqueles caras que era ex-Citibank, ex-Credit Card, todos cabeça branca assim que você admira, assim, porque aquele cara era o VP da Credit Card, não sei o quê. Tem até um cara que é meu mentor até hoje, assim, eu tenho um carinho enorme por ele, Salvador Provenzano, que era um dos primeiros caras que trouxe cartão de crédito pro Brasil, enfim. E eu ia entregar, quando eu era estagiário ainda, eu levava o Olerite na mesa da diretoria, era impresso. Eu lembro de fazer uma piada, na verdade, o diretor fez uma piada comigo, eu chegando para entregar o Olerite, né, naquelas salas enormes, né, aquela coisa de banco. E ele falou, e aí, trouxe o Olerite dessa vez? O meu veio dobrado dessa vez? Eu falei, não veio dobrado, né, eu tô inocente, mas eu posso dobrar. Dobrei e entreguei. Ele caiu na gargalhada, mas eu não tinha entendido, eu era me tapado, assim. Eu falei assim, cara, eu peguei e dobrei o Olerite dele e achei que era pra dobrar. Aquelas coisas assim, que você fala, tudo bem, passou. Aí você tá tomando banho, puta, eu dobrei o Olerite. Eu dei uma de Chaves, total. Aí você deita e fala, puta, eu dobrei o Olerite. E dali por diante, o cara me gravou, né? Você conseguiu? Eu fiquei 10 anos, marquei a vida, assim, meu nome ficou marcado com o cara. Fiquei 10 anos na empresa, tinha um carinho muito grande ali com a diretoria ali por conta do Salvador. E passei 10 anos, saí da CSU, fui para a TOTUS. A TOTUS, aí tem um pouco relacionado à minha segunda formação, que eu fiz administração porque eu não sabia o que queria fazer da vida, né? Como a maior parte das pessoas fazem. Fazem administração. E depois eu fui fazer sistemas de informação, porque em 2009, foi 2007 que saiu o iPhone Touch. Enfim, 2006. 2007 para 2006, não foi? É. E aí começou aquele boom de app e tal, não sei o quê, e eu comecei a desenvolver um software dentro da CSU, chamado Click CSU, que era o primeiro software era um software de ponto. Qual que era a dor maior de um call center grande? Absenteísmo, turnover, né? E a galera tinha que respeitar TMO, pausas, né? Eu falei, putz, eu vou criar um ponto que ele gamifique. Então, se você não atrasar, cumprir suas pausas, você começa a gerar pontos igual ao cartão, porque a gente estava uma empresa de cartões. Tinha a Market System na época que era a parte motor de pontos. Então, eu peguei os devs juntamos lá na área de tecnologia, tinha um bom relacionamento com os caras de tecnologia já, e fizemos o primeiro sistema em .NET para marcar ponto interno. E aquilo foi um sucesso que a gente lançou na universidade corporativa, e o turnover começou a cair, os atrasos diminuíram, porque as pessoas perceberam que quanto mais pontos elas tinham, né, ela batia ponto e ganhava pontos. E com esses pontos ela trocava por curso de Excel, idiomas, 50% de desconto, dependendo se ele fosse um cara muito regradinho, ele conseguia até 50% de desconto na faculdade de Anhanguera. Então, a gente conseguiu gamificar um negócio, foi minha promoção para coordenador na época já estava na CSU. Saí de lá, falei, puta, eu quero fazer outra faculdade, porque eu fiquei tão empolgado de desenvolver junto como um project manager daquele projeto. Falei, quero desenvolver.
tá todo mundo falando de... O hype na época era desenvolver um app e tal. Eu falei, putz, eu vou fazer sistemas de informação. E fui fazer outra faculdade, nada a ver. E aí saí da CSU, né? E fui para TOTUS. Na TOTUS eu falei, cara, eu vou ser mosca branca de olho azul, porque RH ninguém gosta de sistemas. E eu vou me dedicar nesse ramo. Não vou sair totalmente de RH, mas eu queria ir para tecnologia. No final, porque eu gostava de dados também, eu já cuidava da parte de BI e a parte de analytics de people já desde a época da CSU. Eu era o cara do relatório. Precisava de um dado, remuneração, qualquer coisa assim, era eu que fazia. No fim, fui para TOTUS, fiquei 1 ano e meio desse mochilão. Esse mochilão me estressou porque eu nunca completava alguma coisa. Cara, não tem pior coisa, Emerson, do que você não completar algum serviço. A sensação para mim de não completar é a pior coisa. Você começa num cliente, aí você não termina. Você tem que ir para outro, você tem que pagar outro incêndio. Aí eu falei, quer saber, eu vou embora. Aí fui para a Europe. A Europe é uma multinacional francesa. Fiquei lá um tempo para fazer quase que um sistema. A CHRO lá viu o Click CSU e me chamou por conta desse sistema. Aí eu tentei montar um software lá para ela, mas eles não estavam com devs e tal, para desenvolver e tal. Tive que fazer um negócio meio caseiro lá para eles. E aí veio a proposta da Red Bull, assim. Putz, eu lembro como se fosse hoje, ela falando assim para mim, não, você não vai, eu vou te promover para gerente e você não vai. Eu falei, não, mas deixa eu te explicar. É a Red Bull. A Red Bull, para mim, é uma marca que vai projetar meu currículo. Então, eu vou lateral move, sim. Eu vou ganhar um pouquinho mais. Talvez você vai me cobrir. Nem me fala o que você vai me dar. Mas eu tô decidido em ir. Eu quero experimentar a Red Bull. E, cara, foi a melhor decisão da minha vida. Porque isso projetou, sim. Eu conheci outras, né? O mercado global. Mas também tudo tem prós e contras, né? Você acha que é tudo maravilhoso, mas aí você recebe guideline de fora, você recebe tudo muito pronto. Se mete, Aí você fica com aquela frustração de tipo receber guideline e não criar o guideline. E quando eu saí da Red Bull para ir para Decolar, que veio um convite para ir para Decolar, aí já era para juntar algumas coisas que eu acredito de salário intangível, né? Que é aquela coisa do salário emocional. Pegar a proposta era eu cuidar de compensation, benefits, people operations e real estate também. Fazer, e tinha um projeto muito legal, que era fazer o rebranding da marca, mudou toda aquela marca da Decolar, e eles ficavam em Guarulhos e iam para Alphaville. Eu falei, pô, legal, perto de casa. Acho que eu vou, né? Então, eu fui, não me arrependo, mas eu fui bem em 2018, se eu não me engano é isso. Fiz toda a mudança, fiz um pacote de benefícios para não perder ninguém, mudamos o turno de todo mundo para poder... Fiz parceria com a Fretadão para fazer rota, passar na casa das pessoas num horário totalmente diferente para fugir do trânsito. Imagina, tinha, sei lá, 10 anos a Decolar em Guarulhos. Para levar o pessoal que morava em Guarulhos para Alphaville. Pensa no trânsito, que era fluxo. Cruzar a marginal inteirinha. Dutra, marginal, chega lá na Castelo, tudo travado. Enfim, a gente mudou, foi uma loucura, mas valia muito a pena pelo incentivo fiscal, todo o faturamento passava por ali. E era 70% do faturamento da Decolar Mundo era Brasil, né? Então, valia muito a pena. E a gente pegou um pouco daquele incentivo fiscal e reverteu em pró do colaborador. Em blindar as pessoas que a gente precisava, em dar vale combustível, vale pedágio, mudei o plano de saúde, fui fazer parceria com na época, Porto Seguro, lá para garantir que o plano fosse uma experiência muito melhor do que a gente tinha antes. Então, foi um pacote assim, que eu trabalhei muito aquele ano, muito. E ainda o escritório, que, nossa, eu lembro que eu saí da Red Bull, um escritório lindo. Tinha até um Ralph de skate dentro do escritório. Para sair e ir lá para Guarulhos. Eu lembro de eu entrar, o cheiro de mofo. Nossa. Ar-condicionado pingando.
Eu falei, eu quase chorei, juro. Você fez a entrevista onde? Eu fiz no shopping Iguatemi, em Alphaville. Aí, pô, aí te pegou. E eu falei, não, mas me marca. Eu queria ver o ambiente. Uhum. Mas a minha CHRO, na época, muito esperta, falou assim, Laca, se você for, eu não vou. Negócio é vaidade. Você não é um cara Não, espeta. exato. Foi quase isso. Mas ela, assim, não, mas ela foi sincera ainda. Ela falou assim, se você for, você não vai querer aceitar a offer. E nós vamos mudar. Em 3 meses, você vai me ajudar a mudar de lá para cá. Nós já estamos com o prédio locado. Você precisa fazer precisava fazer o escritório, mas já sabemos para onde nós vamos. Ia para o prédio da Cielo, lá em Alphaville. Falei, fechado. Então, conta comigo. No meu primeiro dia, nunca tinha entrado na Decolar. Quase chorei. Nossa. E, enfim, bateu aquele desespero. Eu lembro de conversar com a minha esposa, assim. Eu falei, que cagada que eu fiz. Ela falou assim, não é cagada não. Agora tem que levantar a cabeça e vamos mudar essa empresa. Se ela mudar. falou que vai mudar, vamos mudar. É aquela assim, lembra lá do Land Rover? Cara, juro, eu tava no momento, minha filha tinha nascido, tinha acabado de comprar uma casa, derrubei a casa quase que inteira, porque é a casa velha, né, reformar, e tendo que, sair de Alphaville e ir lá para Guarulhos, pegar trânsito e tal, mas falei, bom, é isso que eu topei. Foi ótimo. Fiz o escritório ficar lindo. Eu fui para Porto Madeiro, que é a sede da Despegar, né? A Decolar, em Porto Madeiro, no prédio da Oracle, na frente daqueles parque turístico. É lindo. O escritório deles lá é um dos melhores escritórios que eu já trabalhei. E super chique. Eu falei, é isso aqui que nós vamos replicar lá em Alphaville. Aí montamos o escritório, ficou lindo, maravilhoso. Pacote de bondades para todo mundo. Aí você saiu. Outubro a Avianca quebra, novembro começa a pandemia na China e aí a gente já começa a sofrer. Minha chefe sai, o meu VP sai, eu tocando violino, eu falei, meu Deus do céu. Eu tocando violino. Juro, e 400 emissões, agora mais 600. A Argentina solta uma mensagem que não pode desligar ninguém, sobra para quem? Para os outros países. Nossa. Aí foi a loucura e aí no final... o Salvador, por isso que eu quis contar dele, que ele literalmente me salvou. Eu fui almoçar, foi almoço de Natal, eu lembro, véspera de Natal, e eu falei, pô, Salvador, olha o escritório que a gente fez aqui, super legal, mostrei o escritório para ele, vazio. E ele falou assim, filho, mas você tá com medo? Porque o negócio da pandemia vai, e a Avianca já ajudou a dar uma quebradinha no começo. Porque pensa, a Avianca quebra, todo mundo comprou com a Decolar. A R$800 um voo, vai ter que voar. Se vai custar 3 mil, você vai ter que pagar 3 mil Decolar. Então, já começou muito processo em cima disso. E a Decolar era uma potência, conseguiu segurar tudo, né? Mas eu tava com medo. Falei, cara, o Salvador falou, filho, volta para casa. Você tá com medo? Quem vai ficar sem transação bancária na pandemia? Que era uma empresa de meio de pagamento. Quem vai ficar sem iFood, sem net, sem Claro? E eles faziam atendimento do iFood. Eu falei, tem razão. 6 por meia dúzia, eu te pago aí o que você tem, você vem para cá e estrutura RH aqui, que a gente tá precisando. Tem muita coisa parada da época que você tava aqui. Olha a mentalidade. Cheguei lá, uma nostalgia, né? Ver os mesmos superintendentes e tal, já sabia onde apertar, afrouxar, o mesmo CFO, que eles me viam como um menino, né? E aí eu fiquei 9 meses lá, passei a pandemia e eu recebi uma ligação da Débora Absaber, que era minha chefe da Red Bull, e fala, Lakatos, Lilian Katazama tá de licença maternidade, vai sair de licença maternidade, eu preciso de você no lugar dela. E a Lilian, eu falei, não, Lilian, cobri uma licença, jamais que eu vou sair daqui, o cara estendeu a mão no momento que eu tava mais precisando, eu vou sair daqui. E para cobrir a licença maternidade, ela falou assim, não, mas vai que vai dar certo, o banco está crescendo, vai crescer rápido, acredita e vem. E eu acreditei, eu sempre acreditei nas pessoas, sabe? Assim, e, tipo, a Débora, então, tinha que ir de olho fechado mesmo. Conversei com o Salvador, ele falou, filho, só não me deixa na mão, é Nubank, cara. Aqui é mais do mesmo para você, vai lá. E aí eu ajudei a fazer o processo seletivo. Não, tenho contato com ele até hoje.
já aposentou, mora lá na Aldeia da Serra, super bem. Mas é um cara que eu tenho um carinho enorme, enorme. E ele falou, vai, o que os caras querem te oferecer, você não vai ficar aqui a vida inteira, você não vai ganhar. E aí eu fui para lá, passei o começo da pandemia, aí eu achei, putz, a Lilian vai voltar, tava de temporário. A Lilian vai voltar, a Lilian voltou, a gente abriu a área em duas, começou a segregar. Ela ficou no projeto do Oracle e eu tava tocando o resto das coisas. Só que aí o iFood roubou ela, e aí caiu tudo de novo no colo e assim foi, sabe? Então acho que foi um período ali de Nubank bem complexo, e onde depois, né, minha chefe foi crescendo o escopo de todo mundo ali, e era muito rápido que as coisas aconteciam no Nubank, assim, de crescimento. Cada mês era 1.000 e poucos funcionários a mais para dentro. Aí eu lembro que a máquina de seleção lá era um negócio basicamente, assustador. Em 2 anos você falou, né? Saiu de centena para casa do milhar. Exato, assim, de centena para milhar em 2 anos. Eu falo, mas a pandemia ajudou muito, sabe? Porque todo mundo o que você tinha para fazer? Trabalhar, né? Você ia ficar assistindo televisão falando quantas pessoas estavam morrendo, você não ficava, né? E aí... Eu lembro que eu também tentei fazer pão, mas eu voltei a trabalhar pão. mesmo. Porque... Olha, eu aprendi a fazer pão pela Hotmart, gente. Cara. E agora você tá dentro de uma plataforma que tem a proposta de... Qual é a missão do Hotmart mesmo, de fato? Cara... Para materializar. É transformar a vida das pessoas, fazer com que as pessoas vivam das suas paixões. Então, assim, que nem vocês são apaixonados pelo que vocês fazem. Então, você transforma a vida das pessoas vivendo pelas suas paixões. Então, você ensinar os outros através do seu conhecimento e viver das suas paixões. Cara, Creator Economy é um negócio que é assustador para mim. Assim, eu lembro quando a primeira menina de seleção me bateu na porta e falou a Hotmart. Eu falei, Walmart? Eu nem sabia o que era a Hotmart. Eu falei, obrigado, tal, tô no Nubank. Ela, não, é a Hotmart. Eu falei, Hotmart. Em São Paulo, de fato, na época que eu entrei, eu não tava com uma marca tão forte ainda, né? E eu não era do mercado de Creator Economy, nem do mercado digital, enfim... mas depois eu lembro de me colocaram para falar com o CFO. Aí o CFO falou assim: você conhece Nath Alcuri, Whindersson Nunes, enfim, esses caras são creators, eles produzem conteúdos, eles vendem na nossa plataforma, e isso é uma plataforma para vender conteúdos e você viver das suas paixões e tal. E aquilo me instigou, porque os números, na época que eu entrei em 2022, já eram números extremamente surreais na minha cabeça, assim, para você sair do Nubank, sair da gaiola de ouro que estava lá. Para ir para Hotmart, tinha que ser um negócio, assim, na minha cabeça, economicamente, eu de comp, né? Eu faço o meu, né? E aí eu falei, poxa, para ir para lá tinha que ser alguma coisa que fizesse sentido. Mas era tão promissor, e eu acho que, assim, na minha cabeça só vinha uma coisa: meus filhos vendo, eles não tem como, né? Eles veem tudo na internet hoje, e eu falei, cara, eles estão muito mais digitais do que eu fui. É um negócio que não tem como dar ré mesmo, tanto que o símbolozinho lá é o foguetinho, né? O foguinho. Mas tem vários foguetinhos lá, lembra que falam que foguete não dá ré, agora dá? Descobrimos lá na Kennedy Space Center, perguntei pro cara lá, verdade. Eu perguntei 2 coisas que eram as mais importantes, assim, que eu julguei de tirar a dúvida naquele momento. Se foguete dá ré e se o travesseiro da NASA era da NASA mesmo. Gente, travesseiro da NASA não é da NASA, não tá bom? NASA. Então, desculpa aí frustrar o seu... O pessoal nem usa travesseiro no foguete, né? E foguete dá ré também, mas a analogia é muito poderosa. Então, a analogia é muito poderosa, sim. Que assim, o mercado da Creator Economy, em novembro do ano passado, eu lembro que a gente atingiu 1 bi, né? De faturamento. De faturamento. Ali. Foi um negócio, assim, fora do comum. E para você ter uma ideia, esse mercado, ele cresce, assim, quando eu entrei, estava crescendo duplo dígito. Agora ele entrou num platô, mas ele está sempre crescendo. É muito louco, porque as pessoas vão ficando milionárias
E aí eles querem parar. Ah, sei lá, vendi 70 milhões, vendi 80 milhões, o cara quer parar. E aí vem todo o trabalho de sales da Hotmart para manter a galera. Não, ó, você tem cliente aqui, cara. Você tem, olha os seus dados aqui, olha como olha como você está sendo buscado. Ou um movimento que eu vejo muito assim, os caras chegam num patamar que falam, não, agora eu vou fazer minha própria plataforma. Sabe assim? Sim, aconteceram com alguns creators. Mas, assim, modéstia à parte, nada é como... Uma máquina, né? Você vai sair de um negócio que tem capilaridade, tem sei lá, eu vou fazer alusão à Red Bull. Líder de mercado e é o que começou tudo. É tipo o Bombril. É a Hotmart para Creator Economy, sabe? Sim. Você ter um mercado que tem um checkout tão poderoso, sim, que às vezes o cara vai para um concorrente pequenininho e aí o cara faz um mega lançamento. E lançamento, o cara precisa, né, monetizar naquele momento que ele está fazendo o lançamento. Se o checkout do cara arrear, já era, ele perdeu um monte de venda. Então eles geralmente voltam pra gente porque a parte de estrutura da Hotmart, nosso checkout, não arreda. A gente tá migrando os nossos cursos todos pra Hotmart, assim. Então... Que legal, olha, bem-vindos. Você vão ficar muito felizes. À toa, tá? Então... muito bom. Cara, tava até conversando com um amigo meu, que ele também tava no concorrente, já migrou pra Hotmart também e tá muito feliz, porque a plataforma... Eu vejo um lance de ganha-ganha muito interessante, assim, porque a gente já vem de outras plataformas em que você paga uma mensalidade vendendo ou não vendendo. E aquilo é assim, você entende e tal, mas no longo prazo aquilo vai cansando, sabe? Sim. Porque a mensalidade só vai subindo, porque tudo valoriza, tudo fica mais caro e tal. É sazonal, né? E na Hotmart a gente enxergou esse ganha-ganha muito assim, porque assim, se você vender, a gente vai ganhar dinheiro. Se você não vender, seu custo tá lá, tá hospedado, tá garantido, mas é isso. Então, isso pra gente foi muito importante, assim, na decisão, sabe? Na virada de chave. Você falou de fazer pão e me lembrou da história de um grande amigo. O cara era diretor de marketing da Galderma. E o cara saiu da Galderma e tal, e apaixonado por massa, e fazer massa e tal. Ele foi para Itália, foi fazer um sabático, fez um curso na Itália de massa, fermentação longa e tal. Voltou, começou a fazer as pizzas, aí ele começou aí eu falei, cara, por que você não faz um curso disso? E o cara fez o curso. Ele vendeu. Até ele foi... Um dia eu fiz um happy hour lá dentro da Hotmart, aí eu fui, comprei vinho e tal, não sei o quê. E eu falei, vai lá fazer a pizza pra galera. Que legal. Ele foi lá fazer as pizzas. É um creator fazendo pizza. Que legal. Sabe? Tudo a ver. Legal, cara. E aquele meme do... Como é que era, Taveira? Aprendi com 2 meses de Hotmart. Tipo, o cara milionário, assim, fala... O que você fez? 2 meses de curso na Hotmart. E os cursos de vender cursos. Não, mas são os magnéticos, né? São os magnéticos. Tem nome pra isso, Taveira, pô. Os magnéticos. É o cara que, é o Ladeirinha, é o Érico Rocha. Esses caras são, assim, precursores de fazer o negócio virar. E, de fato, tem gente que é high ticket. O cara paga um ticket alto para aprender essa fórmula de lançamento e tal. E eu lembro do meu primeiro Fire, que é chama Fire Festival, foi em 2022. Foi 22 ou 23? Foi 22. E aí tava lá, no Expo Minas, 6.000 pessoas no palco principal lá assistindo. E aí o Érico Rocha fala do 6 em 7 dele, né? Eu falei, cutuquei pro lado, que eu não tava sentado, né? Eu tava no staff lá no fundo. Perguntei pro diretor, né? Que era amigo meu. Eu falei, Abramo, o que é 6 em 7? Eu falei, 6 dígitos em 7 dias. Eu falei, caramba. 6 dígitos? Peraí. Você começa a fazer as contas. Eu comecei a fazer as contas. Eu falei, cara, o cara vendeu, sei lá, 100 pau em 7 dias. E aí ele pediu pra levantar a mão. E uma galera levantou a mão. Tipo, empolgadaça. Eu falei assim, cara, o que eu tô fazendo trabalhando, sabe? Tipo, eu vou fazer curso também. O que eu posso ensinar aqui? Vocês têm acesso ao quê de vantagem? Tem algum benefício pra vocês Não, porque a plataforma é do creator. Independente, é um marketplace. Marketplace, então é o creator, né? Tipo, o creator deveria, né? Enfim, tem
Ainda tem estudos para isso. Vocês têm Tá. creators parceiros, assim, óbvio que vocês Sim. têm rankings para isso, né? O cara que fatura muito, então ele... Sim, tem as plaquinhas, né? Aham. Das black box, né? Que a gente Black fala. box. As black box, e aí tem a plaquinha de 1 milhão. Tem outras, agora a jornada tá aumentando, porque a gente está reconhecendo pessoas que estão já mais no início, né? Faturou Sim. 10 mil, 50 mil. Que é o É, jogo eu já- pra animar o cara a continuar. Eu Exato. já né? comprei um curso de edição de vídeo com o Taveira na Hotmart. É mesmo? mas gerou, mas agregou. Agregou? Bom, Agregou. se você olhar pro começo desse programa aqui... Eu precisava tirar do chão, né? Mas aí depois eu falei, não, vamos ter que chamar esse cara aqui que ele vai Que precisar legal. fazer. É assim que vocês se conheceram? Através da Hotmart? Não foi. A a gente já história tinha vale um podcast. já conhecia ele antes já. Mas num desespero de falar assim, Taveira, pô, eu sei que você trabalha com isso, ainda não tinha muita intimidade, lembra? Ele editava uma coisa ou outra pra gente, e eu falava assim, eu tenho muita coisa que eu preciso fazer aqui. E eu lembro que eu enchia muito o saco dele. Eu acho que eu também motivei, sabe, ele a botar um curso na curso lá. Hotmart, que era o WhatsApp dele. Ele falou, Taveira, eu não tô conseguindo exportar, Taveira deu esse erro. Ele falou, compra o meu curso. Mas todo mundo, né, na hora de lançar, fala, será? Você sempre tem alguma coisa para acrescentar. Eu mesmo fico assim, será que eu tenho alguma coisa para acrescentar? Às vezes, é o meu primeiro podcast aqui, eu nunca achei que eu tinha alguma coisa para falar. Agora A eu gente vou fica aqui eu vou falando te e provocar numa coisa. E caminhando pro nosso final. Eu também tenho uma pergunta antes do Não, finalmente, mas antes de tá? acabar, Uhum. mas veja só. Nós trabalhamos numa área que ela é extremamente nichada, mas hiper Conectada. conectada, conversada, desejada. Nós trabalhamos com dinheiro, cara. As pessoas trabalham alugam a mão de obra dela em troca de dinheiro. Não tô dizendo que essa é a razão da vida das pessoas, mas é por isso que a gente trabalha, no Sim. mínimo, precisa pagar as contas. A gente sabe um monte de coisas que a grande maioria da população não sabe. Só que remuneração nunca foi B2C. Não. Remuneração sempre foi B2B, fechadinho, caixinha, pesquisa, pá. Cara, na boa, eu já tive altos papos assim com pessoas que não tem nada a ver com a nossa área, inclusive aqui, mas fora daqui também. Enquanto você tá falando aqui, eu fico pensando, cara, a gente sabe ensinar muita gente. A gente poderia dizer assim, cara, você sabe como você negocia um salário? Porque, cara, você só tem o lado de cá. Hoje as empresas do Brasil ainda não divulgam o valor aberto dentro de uma vaga ou um grade salarial. Cara, minimamente, se eu bater um papo com um cara, sei lá, 20 minutos, eu vou dizer pra você, cara, a próxima entrevista que você fizer, você vai dobrar o cara de recrutamento do outro lado lá. Não que eu tô querendo enganar o cara, mas 3 ou 4 perguntas que você coloca na mesa sobre uma estrutura salarial, isso Você vai ganhar muda o poder, jogo, porque cara. o poder tá na mão só de um lado. O poder tá de um lado. E eu vou te dar a condição de falar assim, como é que esse grade funciona? Grade? Não, vocês não têm grade aqui? Pronto. Na negociação você já trouxe pro teu lado. Você já Exato. ganhou. Quer que eu te explique como é que funciona isso? Pum. Cara, meu amigo. E é simples. Então a gente tem um negócio, você tava dizendo, vocês me chamaram pro episódio, o que é que eu tenho pra oferecer? Cara, ao longo desses anos, se tem uma coisa que eu aprendi a gente tem muita coisa pra trocar uns com os outros. A gente às vezes só não sabe criar, não sabe embalar isso dentro de algo que a Hotmart faz, que é embala isso aqui num curso. Monta uma estrutura de ensino pra você conseguir mostrar pra outra Vê pessoa. quantas pessoas estão querendo aquilo que você está Quantas buscando. pessoas estão querendo aquilo que você tá buscando? Olha o seu tráfego aqui, de como que você tá de desejo. Eu não imaginei que o cara da massa ia vender curso e ganhar o salário dele do diretor da Galdem. Parou, não voltou nunca mais para o marketing. Assim, agora ele só faz o marketing dele, tá dando os cursos dele já na Itália, enfim. Que legal. Você percebe? Viveu da paixão dele. Não é legal isso? Eu comprei um curso agora de fazer comida japonesa também. É bom que não gasta gás, né? É baratinho. Paguei, eu vi vários cursos de comida japonesa, mas eu falei assim, bom, como eu não vou me aventurar muito, e eu não sei se eu vou viver disso, eu vou pagar um baratinho. Foi excelente, uma senhorinha explicando. Eu aprendi a fazer. Comprei, ela me ensinou como comprar a faca, que faca escolher, como fazer. Então, assim, com uma pessoa que de fato faz aquilo, que ela tem um restaurante, sabe? Então, ela é uma autoridade. Talvez não é a maior autoridade, não é o cara mais famoso do melhor restaurante japonês, mas, cara, pra mim, ela foi a pessoa que me ensinou, entendeu? Então, eu tenho um carinho, ela tá lá guardadinha no meu appzinho ali. Às vezes, quando eu tô
vou fazer comida japonesa de novo, eu ligo lá meu curso para relembrar. Então isso é legal. Tua pergunta. Não, é porque você é um Pokémon muito raro, né? Que você começou estagiando em remuneração, né? E, assim, tudo que acontece de errado, às vezes é culpa do estagiário, né? Sim. Eu queria saber, para uma pessoa que começou como estagiária, se você consegue lembrar ou se você quer contar pra gente, porque a gente aprende muito com erro, né? Também, falando em aprendizado. Qual foi a maior cagada que você já fez de remuneração? Pra alguém que começou estagiário. De remuneração? Uma só? Nossa, mas eu fiz tantas cagadas na minha vida. São 25 anos, acho que de muitas cagadas. Mas eu tive várias, assim. Algumas era uma cagada que no final deu certo. Tem uma que até hoje, repercute meu nome lá. O próprio, É chamado caso Lacatus. Tipo caso assim... Cara, eu vou falar isso que todo mundo sabe. Até tem a ver com o nome do seu podcast, que é Quinto Dia Útil, né? Então, eu entrei e tinha uma data de pagamento que era no primeiro dia útil do mês seguinte. Eu falei, puta, mas não usou nem o quinto dia útil para fazer se valer um pouco mais de tempo, né? Uhum. E é ruim, porque em termos de provisão, o seu imposto de renda cai no mês seguinte. Eu falei, cara, eu prefiro fazer no último dia útil do mês. Uhum. E eu fui lá e alterei a data do pagamento. Assim? Não, não por nada. Lógico que eu tinha toda o CFO do meu lado, porque ia me impactar em caixa. Tá. Tinha muita gente interessada naquilo, mas precisava alguém louco pra fazer. Vamos fazer. Aí eu fui lá, alterei. E, cara, deu uma meia dúzia de pessoas que foram lá e colocaram lá uma reclamação, porque ia impactar no imposto de renda dela, porque naquele mês ele ia receber duas, né? Uhum. Mas para isso existe uma coisa chamada declaração de ajuste anual, né? Porque você faz o ajuste, mas naquele mês teve custou um pouquinho mais para algumas pessoas. Mas era assim, quando você faz, a gente fez a conta reversa, assim, era os mais impactados era quem mais tinham, né? Uhum. E, enfim, eu lembro com muito carinho, até o founder depois me mandou um áudio que eu guardo até comigo até hoje, que me gerou eu falei, entrei na empresa já causando, vou ser demitido amanhã, né? Mas o cara me segurou ali e a gente fez um plano de comunicação e eu lembro de entrar com todo mundo ali todo mundo me conheceu. Aí faz seu nome. Fiz meu nome. Talvez pelo lado da cagada, talvez se eu tivesse um pouco mais de tempo eu teria... Não que eu ia mudar de todo jeito, mas eu ia mudar com uma estratégia de comunicação diferente, ia fazer de outra forma para não gerar tanta repercussão negativa, mas aquilo virou a favor para a companhia. Depois eu tirei frutos daquilo a ponto de, virou o caso da alteração da data de pagamento. Todo caso de comunicação crítica virava aquele caso ali. Como referência. E todo mundo... sentiu que assim, até depois eu fui elogiado pelo head de comunicação externa, ele falou assim, cara, você não arriou, você tava ali tomando pressão de todo mundo, mas você deu a cara a tapa em todos os casos, tal. Então assim, errei, desculpa aí. E na Red Bull tinha muito disso também, primeiro você faz, depois você pede desculpa. Esse é o lema do Taveira. É o Taveira. Esse aí também, pra você gravar vídeo tem que ser... Mas peraí, deixa eu ver se eu entendi. Cagada pode ser duas coisas na vida. Mas que cagada. Chutei a bola, acertei o ângulo. Exato. Isso é uma cagada, ninguém esperava. Mas pode ser, que cagada, fiz uma grande cagada. Isso pra mim me parece mais a cagada do chute no ângulo. Esse aí caiu pra cima. Esse caiu pra cima depois. Mas eu achei que eu tava na rua. Ângulo. Na hora foi... Cagada, foi esse sentimento, assim. Mas... de tudo você tira uma lição, né? Mesmo nos problemas você aprende. Aliás, você aprende muito mais na derrota do que na vitória, né? Você aprende muito mais no momento que você caiu para tentar levantar de novo do que... eu tenho uma cagada que não caiu para cima, não. É que eu depois tive que consertar, né? Mas não é de remuneração, é da vida mesmo, né? De cagada de... Qual? Eu, fazendo o enxoval do Lucas, do meu filho, fiz uma compra, uma das primeiras maiores compras na Amazon... do enxoval, que eu falei, vou comprar lixeira anti-odor, vou comprar coisa tudo que todo mundo fala aí. Comprei, passei o cartão, beleza. Passei o cartão corporativo do Emerson, que tava salvo no...
E aí, que tal? Daqui a pouco o Emerson mandou uma mensagem e falou, viu, que compra essa aqui da Amazon, era R$800, sei lá, R$700. Eu nem vi, eu peguei aquele pretinho. Não, mas é ali, porque passei. é porque foi um negócio assim, vou comprar mais coisas, comprei mais coisas, mas assim, pô, não, dá essa lixeira, eu vou comprar lixeira, vou comprar essa aí, daqui. Aí o Emerson, na hora que eu vi o valor, me deu um gelo, que eu falei... Aí eu falei, então, Emerson... Demiti. Aí o Emerson falou assim, não tem problema, pode se explicar pro financeiro agora. Sem problema nenhum, Fer, tá tranquilo. Só agora você ligar pra Solange lá do financeiro lá e explicar pra ela o que você fez, você vai devolver o dinheiro. Explicar lá. Eu, né? Não tem essa, o problema sou eu, né? Quem mandou você passar teu cartão pra... E aí foi uma cagada. Mas é bonito, essa é uma cagada. É uma cagada essa cagada bem caiu pra baixo. Cagada mesmo, tá essa aí ligado? caiu pra baixo, essa aí. E cheirou, caiu. Mas nada que... A filha da mãe parcelou esse negócio e aí a pior coisa é a seguinte... Fica caindo. Não, mas passou 4, 5 meses, eu esqueci A cagada disso. relembrada ainda, né? Vinha um negócio aqui no... Fedida, virou o sabe? orçamento Todo do mês. ano. Aliás, virou o orçamento do ano. Ela é um Falei, rabicho. pô, R$75. Financeiro perguntou, eu falei, putz, eu não sei o que é R$75. Agora vou ter que descobrir. Eita, nós. Aí eu tive um trabalho pra descobrir o que era os R$75 que não tinham lá. Gente, resumo, lixeira anti-odor funciona, tá bom? Recomendo. Não, mas essa foi Mas boa. compre com o seu próprio cartão, não use o Exato. corporativo pra fazer isso. Não faça Nem o do seu parcela. chefe, principalmente, não parcele. Não deixa a merda feder muito tempo. O que você veio aqui pra dizer pra gente que a gente não te perguntou? Cara, nossa, acho que eu falei tudo. Falo até demais. Eu queria agradecer só a oportunidade de estar aqui e falar que eu sou fã do podcast. Tô sempre ouvindo, vim no caminho aqui, numa horinha, ouvindo. Que eu não sabia que o episódio fazia tantos anos Do assim. Bruno Romano, né? Do Bruno 2 Romano, anos. que aliás 2 anos. fez eu refletir bastante sobre felicidade. Mas eu acho fantástico o trabalho de vocês, continuem. Eu vou fazer minha... Acho que tô chegando no meu fim de carreira já. Tenho mais uns... eu tenho uma pretensão de, sei lá, mais uns 5, 6 anos aí pela frente. Com aquele pedacinho teu que já tá rendendo. 5, 6 anos aí eu quero tentar tirar o pé da... Já tô... E aí você vai viver de curso na Hotmart. Pode ser. Aliás, é bem legal. Pronto. Tem caras que eram pares meus e saíram da Hotmart Legal. e criaram canais, viu? De Aí remuneração, fica- de mobilidade. Ó. Vocês conhecem. Uhum. Posso fazer o jabá dele? O Thiago? Pode. Ele já veio aqui. Ele já veio? Já. Então, ele tem o Mobility Expert. Comprei dele. High ticket. Garoto. Sim. Thiago não Thiago só vende Maciel. curso, né? Saí daqui, comprei um quadro de... Nossa, não sei sim, quanto. é. Ele fotógrafo. é fotógrafo. Nossa, maravilhoso. Cara, ele é... Presenteou a gente. É. também com os quadros e Nossa, fotos. sou muito amigo dele até hoje. Uhum. Então, Ele vai estar no evento semana que vem? Vai. Aliás, pra quem tá Vai. ouvindo, não é semana que vem. Ele está lá no evento atemporal. semana passada? Ou esteve no evento. Ele esteve no evento. Qual? Quando? Não sim, sei. sim, no Rewards Day Rewards Day. Legal. em Belo Horizonte. Aliás, todo mundo que esteve lá, né? Eu não sei como Agora a gente fala assim, meio no... aqui. o espaço-tempo realidade. na realidade. Que legal. Obrigado, Laca. Mais uma vez, uma honra ter você Obrigado aqui. a Espero que vocês. você tenha curtido. Muito. E agora a Me deixaram gente vai muito à fazer vontade. fotos suas. Você vai ter uns momentos que... Se tem alguma coisa que é fake, é o momento em que o Taveira vai pedir pra você olhar pra mim. Eu não estarei mais aqui. Você vai ter que sorrir e fingir que eu tô aqui. Mas daí é mais fácil, né? E é com essa E que é a gente com fica essa até o que, próximo episódio. depois de Valeu, relembrar obrigado. da minha cagada, e com essa que eu me despeço, gente, foi um prazer, viu? Foi uma honra Uma ter você no honra. Quinto Dia. Um abraço. Tchau. Tchau. Tchau, tchau.